Andar na presença de Deus é andar na luz. Andar na presença de Deus é andar na luz. O dia que eu recebi o tema e a propaganda desses assuntos, já veio à minha mente o texto que eu iria pregar. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 11. No ano de 2019, eu estive pregando 1 João lá na igreja, e foi um dos textos que eu preguei. Quando eu estava no Palavra da Vida, assim que me formei, fiquei por 3 anos dando aula de grego bíblico. E para alguns o grego bíblico, o hebraico, é choro e ranger de dentes. Desse jeito, é sofrido. E os alunos tendo aula de grego, alguns com muita dificuldade, eu propus para eles que eu aumentaria a nota deles. A cada capítulo que eles memorizassem, daria 0,5 na nota final. Generoso, não é mesmo? Porque se decorasse e memorizasse os 5 capítulos, eram 2,5 pontos. Detalhe, não podia memorizar em português, tinha que memorizar em grego. Aí foi sofrido. Mas aí você via aqueles alunos, parecia, sei lá, um seminário bem diferente, pelos caminhos andando com cartãozinho, memorizando esse livro tão precioso de 1 João. 1 João, capítulo de número 1, versículos 5 a 10, andar na presença de Deus é andar na luz. Nós vamos ler, esses versículos estão aqui projetados, para que o irmão ou a irmã possa acompanhar. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dizermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dizermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dizermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? De uns anos para cá, alguns filmes que têm estado na moda são filmes de super-heróis. Talvez você já assistiu a alguns desses filmes. O Homem de Ferro, o Homem-Formiga, né? Aqueles heróis da Marvel. Eu pessoalmente gosto. Alguns assistimos em casa, outros fomos no cinema a ver os filmes com os filhos, com uma pipoquinha, e assistimos aqueles filmes. Super-heróis sempre houve e sempre foram apresentados para nós, mas todos estes heróis têm inimigos. Todos estes super-heróis têm as suas fraquezas. Quem não lembra daquele chamado Thanos? Lembra dele? Os que assistiram já falam: lembro, pastor, lembro. E aquele atrás daquelas joias, que daria um monte de poderes, mas cheio de inimigos. Agora é interessante que a palavra de Deus também mostra para você e para mim que nós cristãos também temos alguns inimigos. Pelo menos 3 inimigos são mencionados na Bíblia para você e para mim. Um desses inimigos chama Satanás. Um desses outros inimigos chama mundo. E o outro inimigo chama pecado. São inimigos fortes. Mas o que é interessante é que o inimigo que está sendo apresentado nestes versículos que acabamos de ler é o inimigo chamado pecado.
O grande problema e o grande assunto quando nós nos deparamos e enfrentamos este inimigo é que a força que ele tem em cima de você e de mim não está do lado de fora de nós, mas está do lado de dentro. É verdade que a Bíblia diz que nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida, mas vira e mexe, parece que aquele velho homem ressurge das cinzas, não é mesmo? Acontece com você, acontece comigo. Eu às vezes costumo dizer que esse velho homem e que se deixa dominar pelo pecado parece aqueles filmes da volta dos mortos-vivos. Parece aqueles filmes de Walking Dead. Ele já está enterrado, ele está soterrado, mas de tempo em tempo parece aquele filminho que aparece a mão assim, saindo da terra. E diria eu que você e eu temos duas opções para fazer com aquele velho homem: ou você bate nele com vontade, pela graça de Jesus, e soterra ele de novo, ou você estende a sua mão e puxa para fora. Mas quando nós tomamos a segunda decisão, nós vamos ter sérios problemas em nossa vida. João ilustra este assunto usando um contraste, e o contraste que ele utiliza, se você prestou atenção nessa pequena leitura desses versículos, é o contraste entre a luz e as trevas, ou poderíamos dizer entre Deus, que é luz, e o pecado, que é treva ou trevas. Andar com Deus é andar na luz, andar no pecado é andar nas trevas. Nós encontramos outro contraste nestes versículos, e o contraste que João coloca nesse texto é entre dizer e viver. Se você prestou atenção, por 3 vezes ele diz assim: se dizermos tal coisa e andarmos de tal maneira, mentimos, enganamos. Entre dizer e viver, há muitas pessoas que falam assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E o cristão sempre diz: faça o que eu falo e faça o que eu faço, porque a ideia da palavra de Deus é que você e eu somos imitadores de Cristo Jesus. João, é interessante que ele utiliza essa expressão, se dizermos, para ensinar ou expressar a você a prática, e para mim, a prática da vida cristã. E sobre o viver, ele utiliza uma outra palavrinha, que é a palavrinha andar. E a ideia de andar é a ideia de viver. A ideia de andar implica progresso, implica crescimento na vida cristã, crescimento na vida espiritual. E o maior obstáculo que você e eu enfrentamos na nossa caminhada cristã é o pecado. Alguns crentes podem dizer: não, pastor, o maior obstáculo é o mundo. Não, pastor, o maior obstáculo é Satanás. Mas a grande verdade é que o mundo e Satanás têm poder sobre a sua vida e a minha vida, na medida que nós damos vazão ao velho homem, e esse velho homem nos conduz ao mundo e faz que nos sujeitemos a quem? Não a Deus, mas a Satanás. Então o grande assunto é que a grande luta está dentro de você e dentro de mim, não do lado de fora, como hoje é apresentado, é dentro de você e de mim. E Deus quer nos dar vitória, vitória acima de tudo, de nós mesmos, Ele quer nos libertar de nós mesmos. Wiersbe, em seu comentário bíblico expositivo, ele diz assim: Deus é luz
e nele não há treva nenhuma. Quando fomos salvos, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Lembra lá de 1 Pedro 2,9, onde diz: vós porém sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o qual vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para essa luz maravilhosa. Somos filhos da luz, e os que fazem o mal odeiam a luz. Continua ele dizendo assim: quando a luz brilha, revela a verdadeira natureza da pessoa. Se gosta de estudar a Bíblia, se gosta de ler a Bíblia, na igreja que eu pastorei, eu sei que o pastor Rubem também faz isso aqui muito, incentiva o pessoal a estudar a Bíblia, a ler a palavra de Deus. Mas há alguns crentes que não gostam de estudar a Bíblia, nem ler a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, o Deus que é luz aponta coisas em nossa vida que Ele quer mudar e transformar. E há alguns cristãos que não querem que Deus mexa em determinadas áreas da sua vida. Essas áreas eu cuido, deixa comigo, Deus. Então eles preferem ficar longe da luz para não ser confrontados com algumas coisas na sua vida. Ainda citando Wiersbe, ele diz o seguinte: a luz gera vida, crescimento e beleza, mas o pecado é treva. As trevas e a luz não podem coexistir. Se estivermos andando na luz, as trevas não poderão permanecer. Se nos apegarmos ao pecado, a luz não permanecerá. Tratando-se de pecado, não há meio termo nem penumbra. Com Deus é tudo às claras, não existem meios termos. A luz traz vida, mas é interessante, esses dias atrás a minha esposa e eu fizemos uma experiência, mas nós fomos no Ceasa, tínhamos um encontro de casais, e fomos comprar aquelas plantinhas suculentas, conhece? Chegamos lá no Ceasa, a suculenta estava R$5, mas de repente, mulher, ela olha outras coisas, e ela bateu o olho em uns girassóis pequenininhos, as flores lindas, e ela falou: bem, vamos levar os girassóis. Suculenta R$5, os girassóis R$6. Ela falou: bem, é R$1 mais caro, só isso, né? Fomos e compramos e levamos para o encontro de casais. Perguntamos para a mulher que vendeu quais são os cuidados que devemos ter com os girassóis. Ela primeiro diz: girassol não gosta muito de sol. Ou detalhe, vocês vão levar para casa, na sombra, coloca no sol da manhã umas 2 horinhas, água 2 vezes por semana só, se vocês vão matar, você vai ver que os girassóis vão bonitinho. E os girassóis estavam tão bonitinhos lá em casa, 2 vasos pelo menos. Eu disse: estavam, que alguma coisa a gente fez errado. E começaram a murchar, secar. E o último está lá numa janelinha de casa, já falando assim para nós: hasta la vista. Está indo embora. Mas a luz normalmente a gente vê como vida. Você e eu precisamos tomar sol, para que o nosso corpo possa absorver vitamina B, senão ele não tem como absorver, e é importante para a sua saúde e para a minha saúde. O apóstolo João deixa claro que a base para a comunhão com Deus e com os irmãos é a natureza de Deus, é o caráter de Deus. A verdadeira comunhão depende de um conhecimento correto de Deus, de um conhecimento correto de Deus. O apóstolo João nos ajuda a entender que andar na presença de Deus é andar na luz. Se o irmão me conhece, eu gosto de tudo assim, daquele jeitinho. Sou meio... A minha esposa, esses dias atrás, estava um sachêzinho, sabe?
de ketchup e de maionese. E num potinho ela colocou fora para limpar o potinho. Mas ela colocou, pronto, que ela ia limpar e guardar. Quando ela foi ver os sachêzinhos, estavam todos em ordem, os de ketchup e os de maionese. Ela olhou para mim e disse assim: você é mais forte do que isso, se liberta disso. Então eu gosto assim. Então olha só, a pregação é assim: 5 condições para andar na presença de Deus e andar na luz. 5 condições para andar na presença de Deus e andar na luz. E eu decidi colocar condições, pois os 5 versículos 6, 7, 8, 9 e 10, bom, esses 5 versículos começam com uma palavrinha. Você já percebeu com qual palavrinha que começa? Com qual palavrinha que eles começam? Sim. Se em algum versículo da sua Bíblia está assim, mas sim, essa palavrinha mas não tem na língua original. Tudo começa com a condicional. Sim, 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 sim. Então João está querendo falar algo importante. Quando você e eu encontramos na língua portuguesa essa palavrinha sim, nós entendemos que se trata de orações irmãos, eu que sou colombiano, vocês que são brasileiros, são orações condicionais. Orações condicionais. E por isso que eu coloquei 5 condições. Então vamos lá, me acompanhem nessas 5 condições. Primeira condição: andar na presença de Deus e andar na luz se tivermos comunhão com Ele. É simples ou não? Porque quando você lê o texto, diz: se dizermos que temos comunhão com Ele, devemos andar no quê? Na luz. Você diria que você tem comunhão com Deus? Você que está sentado aqui hoje, o irmão e irmã: pastor, eu tenho. Eu venho no culto à noite, eu canto feliz e faz parte da vida cristã. O louvor é maravilhoso, não é? Eu venho no culto de oração. E o resto da sua semana, o que você faz? Eu não tenho tempo para mais nada com Deus. Você ora? Não. Você lê a Bíblia? Não. Você coloca alguns louvores e através disso louva a Deus? Não tenho tempo. Aí você tem que se perguntar: você tem comunhão com Deus? Pastor, mas ir na igreja não é suficiente? Faz parte, mas não é suficiente. Faz parte. Nós precisamos desse tempo, e nós já vamos falar do tempo de comunhão com os irmãos. O termo, diz William MacDonald, no comentário também, o termo comunhão descreve uma situação na qual 2 ou mais pessoas compartilham elementos comuns, uma parceria. Nós compartilhamos hoje muita coisa em comum com Deus, graças a Ele que nos salvou. E ele continua dizendo: o objetivo do apóstolo nesta sessão é instruir seus leitores acerca dos requisitos para a comunhão com Deus. Para isso, ele recorre aos ensinamentos do Senhor Jesus em seu ministério terreno. É isso que ele está fazendo. Então, o cristão que diz que mantém comunhão com Deus, eu mantenho comunhão com Deus, eu e Deus estamos aqui, juntinhos. E aí ele diz assim: mas anda nas trevas, é o quê? Mentiroso. Está procurando enganar, vive uma vida pecaminosa, mente para os outros, porque é fácil mentir na vida cristã ou não é? O que os irmãos diriam? Eu venho para a igreja, pastor Rubem, para o culto, com a
com a minha Bíblia e entro aqui, bonitinho. Entro cantando o hino, Santo, Santo, Santo. E aí os irmãos olham e dizem: uau, esse aí é o baita crente. Mas a vida do dia a dia é uma vida de pecado, uma vida de desobediência a Deus. A grande verdade é que a Bíblia diz que essa pessoa está andando nas trevas. Por quê? Porque ela está querendo mostrar aos outros algo que ela não é e algo que ela não vive. Talvez um dos problemas que temos em nossos dias é que há coisas que não se chamam, ou atitudes e comportamentos que não se chamam mais de pecado. Você já percebeu isso? Estão se chamando de transtornos, de síndromes. Você já viu isso? Então uma pessoa que gosta de pegar as coisas dos outros, no linguajar de hoje, o que ela tem? O transtorno da cleptomania. E no linguajar de Deus na Bíblia, essa pessoa é o quê? Ladrão. E a Bíblia chama isso de pecado. A pessoa não consegue se controlar, é irascível. Ela tem um transtorno, sei lá como que chama esse, da impulsão, impulsivo. E a Bíblia chama isso do quê? De pecado. De pecado. Pessoa que é irascível, explosiva. Então olha só as grandes dificuldades. E quando você e eu nos deixamos absorver pela cultura dos nossos dias, esquecemos do que a palavra de Deus fala e do que a palavra de Deus diz. Que eu gostaria que o irmão e a irmã pensassem em você, não é nos outros. Eu já vim aqui outras vezes, eu já disse isso, que o crente é especialista em olhar a vida dos outros. Correto ou não? Nossa, a pregação do pastor Maurício era boa para o irmão, a irmã fulana de tal, pena que não veio. Por que não dizer: Deus, o que o Senhor está falando para mim? O que o Senhor quer me mudar? O que o Senhor quer me transformar? Isso é o mais difícil para nós. Enquanto eu prego, normalmente eu digo para Deus: Deus, o que também o Senhor tem mudado e ainda quer transformar? E parar de olhar para os outros e começar a olhar para nós mesmos e pedir: Deus, me ajuda, o que o Senhor quer me mudar? O cristão que vive nas trevas está muito distante de praticar a verdade contida na palavra de Deus. Tranquilos? A primeira condição: andar na presença de Deus é andar na luz se tivermos comunhão com quem? Com Ele. Com Ele. Precisamos ter comunhão com Deus. Vamos para o segundo. Não vou demorar, ser rápido, não é? Alguém pode dizer: pastor Rubem, pastor Maurício veio aqui com pregação de 3 pontos, misericórdia. Aí a gente já começa a clamar pelo dia da vitória, para o Senhor nos buscar, não é? Hoje vai ser rapidinho. Vamos para o segundo. Andar na presença de Deus, já coloquei, né? Isso aí. Andar na presença de Deus e andar na luz se tivermos comunhão uns com os outros. Se diz assim: eu tenho comunhão com Deus, eu tenho uma vida e um relacionamento com Deus tão estreito, mas tem alguns irmãozinhos e irmãzinhas da igreja que, pelo amor de Deus, não é nem aquela pedrinha no sapato, é aquele tijolo, não descem. Mas eu e Deus estamos aqui. Um dia, numa igreja, num lugar muito, muito distante, far, far away, do filme do Shrek, eu mudei a ceia do Senhor, pastor Rubem, e peguei, eram bancos mesmo, colocamos a mesa no meio da igreja e os bancos assim em círculo, em volta, e preparamos números
numerinhos, 2 número 1, 2 número 2, 2 número 3, e colocamos uma cestinha. E aí os diáconos ajudaram a distribuir, misturadinho e tal. Aí na hora da ceia, número 1 com número 1, número 2 com número 2, número 3 e tal. E aí você tinha que sair do lugar e tomar a ceia com quem Cristo, pela sua graça e bondade, fez você cair. E tinha 2 irmãozinhos na igreja que eu não sabia que tinham problemas, mas problemas seríssimos. Tinha horas que eles queriam se pegar. E não é que os 2 caíram juntos, pela graça de Deus caíram juntos. E eu falei, glória a Deus por isso. Sabe o que eles fizeram? Levantaram e foram embora. E foram embora. Mas diziam eles que tinham comunhão com Deus. Mas Deus os colocou para estarem juntinhos. Um olhou para o outro e foram embora da igreja. O cristão que anda na luz, o cristão que vive uma vida distante do pecado, quer viver uma vida santa, quer andar na esfera da vida de Deus. Não é possível viver no pecado e manter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Se você ler o livro de 1 João inteiro, ele vai falar várias coisas sobre este assunto. Quem diz amar a Deus e odeia o seu irmão está nas trevas, porque Deus é amor. É verdade que nem sempre nos damos com todos da mesma maneira, mas a Bíblia nos ordena amar uns aos outros. 1 João 4, ele mesmo diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? De Deus, e aquele que é nascido de Deus ama a quem? Ama a Deus e também ama os seus irmãos. E lá ele usa um exemplo, o exemplo de Caim, e ele diz: nós não podemos ser como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Nossa, mas Caim era mau, pastor. Eu não sou Caim. Será que nós não temos algumas vezes algo de Caim dentro de nós? Você já orou e diz para Deus: Deus, manda um raio e fulmina esse irmão, essa irmã? Já não falou: Deus, pega esse irmão, essa irmã na esquina, chama para a tua presença que eu não aguento mais? Será que às vezes nós não temos algo de Caim? Por isso ele diz, para não sermos como ele. O que garante uma verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo é andar na luz. É andar na luz. E se nós andamos com Deus, andamos na luz, e aí nós podemos ter comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. E a base de toda esta comunhão, diz o texto, está em seu Filho Jesus, porque ele diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, inclusive dos pecados que cometemos contra irmãos em Cristo, e dos quais precisamos ser perdoados por Deus, mas também pedir perdão e também doar perdão. É isso que Deus quer de você e de mim. Já que o tema é andar, estamos andando juntos? Tranquilos? Vamos para a terceira condição. Olha só. Terceira: andar na presença de Deus é andar na luz, se reconhecemos que a natureza pecaminosa está em nós. Se reconhecemos que a natureza pecaminosa está em nós. Perceba o que ele diz lá nesse versículo de número 8: se dizermos que pecado não temos. Você percebeu? Ele está falando da natureza pecaminosa. Aquela pessoa, ou a ideia que quer se vender hoje, que o homem
é intrinsecamente bom. E a Bíblia não diz que você e eu somos intrinsecamente bons. Pelo contrário, ela diz que nós somos o quê? Maus. Hoje você e eu que estamos sentados aqui pela graça de Cristo Jesus e a transformação que o Espírito Santo tem operado em você e em mim, através da palavra, que somos diferentes. Mas quantas vezes temos sentimentos que você diz: meu Deus, isso não vem do Senhor. Não vem mesmo, vem da velha natureza. Há uma diferença entre pecado e pecados, porque ele menciona isso no texto. Deixa eu colocar aqui, aí os irmãos, quando eu chegar lá, vão perceber que cheguei lá. Há uma diferença entre pecado e pecado. Dizer que não temos pecado é o mesmo que dizer que não temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Depois da queda de Adão, o que aconteceu com o ser humano? Todos nos tornamos filhos de quem? De Adão, e por causa dele todos nós carregamos a natureza pecaminosa, ou aquilo que é chamado também na Bíblia de velha natureza. O Senhor Jesus sempre deixou claro que o que contamina o homem não é o que entra nele, mas o que contamina o homem é aquilo que está dentro dele, que está no seu coração. O Senhor Jesus diz que de dentro do coração que vem os adultérios, os homicídios e uma série que ele lista de coisas que não vem de fora, mas vem da onde? De dentro. Cantamos uma música baseada em Jeremias, e é Jeremias que diz que o coração do homem o quê? Enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você conhece o seu coração? Alguém aqui conhece o seu coração? Ninguém, nem eu. Mas lá Jeremias diz assim: Deus conhece os corações. Ele conhece o seu coração e meu coração, e Ele quer transformar o seu coração e o meu coração. Ele quer nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. É o pecado que vem de dentro. E se alguém diz que não tem pecado, diz assim que ele mente para si mesmo, e a verdade da palavra não está nessa pessoa. E é interessante que pecados referem-se à prática. Pecado refere-se à natureza, e pecados à prática, aquilo que fazemos por causa da natureza pecaminosa que está dentro de você e dentro de mim. Quarta condição, está bem simples, tranquilo, direto, para que você guarde tudo isso. Andar na presença de Deus é andar na luz, se confessarmos os nossos pecados. Andar na presença de Deus é andar na luz, se confessarmos os nossos pecados. Quantos aqui sabem de memória 1 João 1,9? Levanta a mão, bem conhecido. Os irmãos ficam assustados. Será que o pastor vai pedir para alguém falar? Misericórdia. Não vou pedir para um. Aqueles que sabem, vamos falar bonitinho, um coral bonito. Vamos lá, eu posso ajudar com a primeira palavra, se. Agora os irmãos. E nos purificar. Amém? Você acredita nisso? Que Deus, Ele perdoa o seu pecado, o meu pecado. Olha o que o Wiersbe, que eu já citei, diz sobre isso. O que significa confessar o pecado? É muito mais do que simplesmente admitir o pecado. Na verdade, esse termo significa dizer algo sobre. Confessar um pecado é dizer sobre ele a mesma coisa que Deus diria sobre tal transgressão. O termo e o verbo utilizado pelo apóstolo João é o verbo homologeu, de onde vem a nossa palavrinha portuguesa homologar.
que hoje é utilizado muito para homologar documentos, para entrar em concordância entre duas pessoas. Mas aqui não é entrar em concordância com Deus, é eu me sujeitar a Deus e dizer: Deus, tudo que o Senhor fala que é pecado, e ponto final. E eu confesso que eu tenho errado no que o Senhor chama pecado, e eu te confesso o meu pecado, concordo com o Senhor, mesmo que às vezes eu queira dizer que isso não é pecado, mas o Senhor está me dizendo claramente que é, e eu quero confessar ao Senhor, e eu sei que o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça, de tudo aquilo que está lá dentro e me leva a essas práticas de pecados que eu não quero mais fazer, pecados que eu não quero mais praticar, porque é João mesmo, em 1 João, que diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Se a sua versão bíblica, a minha maioria diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas literalmente ele diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Uau! E agora, pastor, quantos aqui são nascidos de Deus? Levanta a mão. Amém? Quantos aqui não pecam? Quantos aqui pecam? Levanta a mão. Misericórdia, teu, está vendo? Mas como é que João escreveu que aquele que é nascido de Deus não peca? Sabe o que eu gosto? E João é maravilhoso quando ele escreve. Quando você termina o capítulo 1, ele diz isso, aí começa o capítulo 2, ele começa no versículo 1 assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O crente não deveria pecar. Mas perceba a palavrinha que ele utiliza em seguida: todavia, se alguém pecar, advogado temos diante do Pai, quem? Jesus Cristo, o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Vou perguntar de novo: crente peca? Não deveria. Não deveria, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas quando você e eu pecamos, lembramos o quão fracos somos, e o quão limitados somos, e o quanto precisamos desse advogado gracioso que é Jesus, para termos perdão dos nossos pecados. Amém? Espero que isso traga ânimo e alento a você, não para pecar, mas para você dizer: Deus, toda vez, porque eu digo que o pecado é um acidente de percurso do crente, mas toda vez que eu escorrego, eu sei que eu posso chegar até o trono da graça e achar o Senhor de braços abertos para me perdoar e dizer: vamos lá, vamos continuar a caminhada. Amém? Sem confissão não há perdão nem purificação. Devemos confessar com clareza os nossos pecados a Deus. Escute bem, com clareza. Não é aquele tipo de oração que existe em muitas igrejas. Já ouviu, pastor Rubem, aqueles irmãos que nos pedimos para pregar, para orar, e pega e ora assim: ora por todo mundo, Deus, papapá, e termina no finalzinho: e perdoa a minha multidão de pecados. Puxa vida, como eu sou pecador! Aí eu penso duas coisas: eu sou pecador, ou esse irmão pecou um monte nos últimos dias, né? E faz tempo não confessa, ou naquele dia ele aprontou muito, e aí ele está orando: perdoa a multidão de pecados. Confissão bíblica de pecados é assim: eu pequei, eu confesso. Eu pequei, confesso. Não adianta chegar ao final do mês, ir lá no banco do pecado, tirar o extrato e dizer para Deus: está aqui o extrato dos meus pecados, perdoa tudo isso. Não funciona, nem com Deus, nem com pessoas, aquele tipo de pedido de perdão. Perdoa qualquer coisa. Já ouviu isso? Para minha esposa, fiz alguma coisa errada. Bem,
perdoa qualquer coisa. Crente dá nome aos bois. Bem, eu gritei, eu te ofendi, eu falei coisas que não deveria, e eu quero pedir que você me perdoe. Entre os irmãos em Cristo na igreja deveria ser da mesma forma e da mesma maneira. Quando nós fazemos isso, a igreja só recebe benefícios vindo do trono da graça de Deus. E ele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, com base na justiça de Deus, com base na justiça de Cristo Jesus. E mais do que isso, ele também nos purifica de toda injustiça. E aqui o apóstolo João está falando do perdão paternal, e não do perdão judicial que já foi conquistado na cruz. É aquele perdão paternal de Deus que é o nosso Pai, e que a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou diz: e perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Quinta condição, e encerramos: andar na presença de Deus é andar na luz, se reconhecermos que cometemos atos pecaminosos. É diferente da terceira condição. A terceira dizia se reconhecemos que temos a natureza pecaminosa. Agora aqui é diferente nesse versículo. Andar na presença de Deus é andar na luz se reconhecemos que cometemos atos pecaminosos. Porque ele vai dizer o seguinte nesse versículo de número 10: se dizermos que não temos cometido pecados, e diz assim, fazemos a ele, a Deus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você percebeu a diferença? Agora ele diz assim: se dizermos que não temos cometido pecado. Como foi a sua semana que passou? Você pecou pouco? Pouquinho? Mais ou menos? Passou misericórdia, preguei muito, pequei muito. Eu sempre falo e digo assim: nós pecamos pelas palavras, pelas ações e outro tipo de práticas. Talvez se você é aquele baita crente, pecou 3 vezes ao dia, falou alguma coisa que não devia, pensou alguma coisa que não devia e fez alguma coisa que não devia, que você é um baita crente. Já fez a conta da semana? Misericórdia, 7 vezes 3, 21. Já fez a conta do mês? Aí você, quando chega a fevereiro, que foi agora há pouco, diz: glória a Deus por fevereiro, menos dias para pecar. Muitas vezes a pessoa pode até reconhecer que tem a natureza pecaminosa, mas ter dificuldade em reconhecer que pratica atos pecaminosos, atos pecaminosos, ou até mesmo começar a chamar por outros nomes ou designações aquilo que a palavra de Deus chama de pecado. Você já fez isso alguma vez? Mudou? Se alguém diz que não pratica o pecado, torna Deus um mentiroso e ainda não tem a palavra de Deus em seu coração. Olha a seriedade do que João está dizendo. Perceba que o apóstolo João utiliza por 3 vezes as palavras se dizermos, e aqui ele se refere ao cristão falar uma coisa e praticar outra, completamente diferente, uma coisa, uma prática diferente. E ele fala que há 3 consequências. A primeira, mentimos para quem? Para os outros. A segunda, mentimos para nós mesmos. E a terceira, mentimos para Deus, ou fazemos Deus um mentiroso. Às vezes nós queremos mentir para nós mesmos, sim ou não? Quem é o melhor crente que você conhece sobre a face da terra?
Me diga. Você, não é? Eu mesmo. E nós somos tão craques em nos acharmos melhores, que sempre precisamos de crentes piores que nós achamos para nos compararmos. Dizer, mas eu não sou igual àquele. Eu não sou igual àquele publicano. Eu sou crente melhor, não é? Eu sou bonitinho. Olha aí, Deus. Quando o Senhor me fez, o Senhor estava inspirado aquele dia. Mas como o Senhor me fez lindinho, comportadinho. Porque a gente quer se enganar. A gente quer se enganar. O retrato do coração humano, inspirado, aliás, deixa eu colocar aqui o Wiersbe, o que ele diz. O retrato do coração humano, inspirado pelo Espírito Santo, é arrasador. O cristão mente sobre a sua comunhão, sobre a sua natureza. Eu jamais seria capaz de fazer coisas dessas. E sobre os seus atos. Até mesmo se referindo a outros cristãos, às vezes nós falamos assim: eu esperava isso de qualquer um, menos de você. Mas se nós somos salvos por Cristo, mas às vezes limitados pela natureza pecaminosa, nós deveríamos, muito mais do que esperar o melhor dos irmãos, esperar o quê? Às vezes o pior. Mas às vezes nós chegamos para a pessoa e diz: de qualquer um eu esperava, menos de você. Mas nós somos limitados, e só a graça de Deus para nos mudar e nos transformar, para sermos diferentes, para sermos semelhantes à pessoa de Cristo Jesus. O texto aqui trata da vida de um cristão desonesto, eu coloquei aqui, ou podemos dizer de um impostor. De um impostor. Ele está fazendo de conta que é alguém que ele não é. Deixa eu encerrar com William MacDonald, citando ele novamente. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é absolutamente santo, justo e puro. Não pode considerar nenhum tipo de pecado de modo favorável. Nada pode ser ocultado dele. Lembre-se disso. Encerrando com isso, não estou querendo desanimar ninguém. Eu estou querendo animar você, a você entender que Deus é luz, nós somos limitados, mas nós temos a graça à nossa disposição. Eu sempre gosto de lembrar, quando Paulo fala a Tito, lá em Tito 2:11-12, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, em primeiro lugar, ela é soteriológica, salvadora. Mas muito mais do que isso, depois ele diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste século sensata, justa e piedosamente, porque a graça de Deus é pedagógica, ela não é só soteriológica, ela é pedagógica, ela educa você e a mim, e Deus está nos educando, e Deus está nos transformando à imagem do seu Filho Jesus, e isso é lindo, maravilhoso. E nós vamos precisar ser corrigidos, sabe? Levar, eu acho que eu disse a outra vez aqui, Deus precisa pegar a havaiana da graça e puf, algumas havaianadas da graça em você e em mim, mas com muito amor para nos transformar. Mas depois ele diz que a graça de Deus ainda é escatológica, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Que graça maravilhosa, amém? Que nós possamos descansar na graça de Deus e andar com Deus e andar na luz, amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por este culto, Deus. O Senhor tem falado para nós através das músicas, através das orações, Deus, nós louvamos o teu nome, e o Senhor também tem falado a nós através da tua palavra. Obrigado, porque o Senhor é luz, e o Senhor deseja que nós andemos na luz. Nos ajuda, Pai. Nós somos limitados, Deus, somos fracos, mas nós te agradecemos que teu Santo Espírito habita em nós, que a tua palavra nos confronta e nos transforma,
e o Senhor nos dá forças para continuar adiante, confiando no Senhor, na tua graça transformadora. O Senhor abençoe aqui a primeira igreja batista de Americana, abençoe a vida do pastor Rubem, a vida, o Deus da Moab, a vida de toda a sua família, a vida destes queridos irmãos aqui dessa amada igreja. Oramos assim, gratos em nome do teu filho Jesus. Amém e amém.